Se você cresceu assistindo anime dublado, com certeza deve ter uma voz favorita, aquela voz que é insubstituível. E é por isso que veremos quais dubladores de Naruto são insubstituíveis, aqueles que se trocar, a dublagem perde a graça. Mas antes, é claro, se inscreve e deixa o like se você for fã de Naruto e quiser a dublagem viva. Olá, eu sou o Ralfa, e é claro que eu tenho meus dubladores favoritos, aquelas vozes que não podem ser trocadas, porque se trocar, cara, pra mim o anime perde a graça. É claro que isso depende também da importância do personagem, porque se ele for morrer logo, já não vai fazer tanta diferença. E é óbvio que essas vozes não são literalmente insubstituíveis, mas são vozes muito memoráveis, e que se fossem trocadas deixariam qualquer fã chateado. Dito isso, a primeira voz, que com certeza não tem como dizer que essa aqui é substituível, porque com certeza essa altura do campeonato não é a voz do Robson Kumoji, dublador do Sasuke, desde Naruto clássico. Aqui vamos nós. Eu não acabei ainda! Rajada de leões! A equipe Taka tem um objetivo. A nossa missão é destruir a Aldeia da Folha. Imagina você crescendo e assistindo toda a trajetória de um personagem, ver a evolução dele criança até chegar na forma adulta, e isso sem mudar a voz nenhuma vez. E aí de repente, do absoluto nada, ele muda de dublador, simplesmente do nada. De um episódio pro outro ele já não é mais o mesmo dublador que dubla ele. Não seria estranho? Cara, pelo menos eu acho que seria muito estranho. Ainda mais se tratando do rival do protagonista, que nem um personagem secundário, é simplesmente um dos protagonistas. Eu pelo menos considero o Sasuke um dos protagonistas. Eu quero os olhos do Itachi. E o pior é que até faria um certo sentido trocar a voz do Sasuke, até porque lá no japonês, o Sasuke não é dublado por um cara com voz aguda. A voz do Sasuke, pelo menos no japonês, é totalmente grave. Sim, até mesmo o Sasuke criança tem aquela voz gravezona. Koi, Naruto! Dattara, sono tsunagari o ore wa tachikiru made da. Soto de tamesu ka, kono me wa yoku mieru. Aí ó, pros amadores de japonês, até que o Billy Bruto faria um ótimo Sasuke, hein? O que você fez? Nivelei o jogo. Brincadeiras à parte, apesar da voz japonesa, a voz original do Sasuke, ser uma voz grave, eu não acho que essa altura do campeonato seria uma boa decisão mudar a voz do Sasuke, mesmo se a dublagem do Shippuden estivesse voltando hoje, até porque essa é a voz que crescemos assistindo desde lá do começo até Boruto. Então, apesar de não se parecer tanto com o original, seria o maior tiro no pé. Outra voz que eu acho insubstituível, inclusive eu já até fiz vídeo falando sobre, é a voz do Gaara, e eu confesso que eu tava cheio de medo de que essa voz fosse trocada quando a dublagem foi anunciada. Isso foi mais ou menos naquela época de o Ariel falou que tinha ouvido uma notícia triste, eu já tinha falado, cara, é o dublador do Gaara, ele com certeza não voltou. E ainda bem que eu estava errado, e o dublador do Gaara voltou pra dublar o Shippuden. Eu sei. Por nomes assim eu não tô lembrando agora o nome dele, mas se não me engano, ele é o dublador do Saitama também. Tem nem como negar. Qual é? É sério, olha bem pra mim. Eu sou o cara que é herói por diversão, não sou Nunca ouvi vilão, falar tá? de você. Se ele fosse substituído, eu acho que o personagem perderia a essência, ele teria perdido um pouco da graça, digamos assim. Caraca, esse cachorro não para de latir, mané. Agora, outra voz que é insubstituível, cara, com certeza é a voz do Lucas Lott no Deidara. Pra mim, aquele cara que trabalha com você, o Itachi, o que você sabe sobre ele? Ele é um cara bem estiloso. E parece muito popular, ao contrário de você, né? O que foi que Samir? Eu não lembro se é Lucas Lott, Igor Lott, alguma coisa assim. Eu sei que eu sou o primeiro dublador do Deidara. Pra mim, essa voz é insubstituível. Cara, essa voz, aquele sotaque carioca, meio que carregava a essência, o carisma do personagem. E eu acho que foi um baita tiro no pé eles terem trocado o Deidara, porque pra mim, aquela voz que colocaram no Deidara atualmente não é uma voz tão boa quanto a antiga. Quer que eu te mate? Eu tô te falando, a gente já tá morto. Quem é que você vai matar? Tanto que eu fui ver a luta do Sasuke contra o Deidara quando lançou a dublagem e simplesmente eu não achei a menor graça. Não porque eu achei a dublagem ruim ou coisa assim, na verdade é por causa que a voz do Deidara eu preferia mil vezes a voz do dublador antigo. Pra mim é como se trocassem a essência do personagem, cara. Pra mim a voz é uma das coisas que definem um personagem. Tanto que eu nunca conseguiria assistir Dragon Ball dublado se não fosse com a voz do Wendell Bezerra, a não ser que fosse a Ursula, né? Já que estamos falando da Ursula Bezerra, dubladora do Naruto, com certeza essa é uma das vozes que é insubstituível. Problema, hein? Você não ia me bater, valentão? Tá preocupado que o grande Hokage é meu avô? Não tô nem aí pro seu avô! Tô certo! Isso até por motivos bem óbvios. Simplesmente a voz do protagonista durante 20 anos, cara, não tem como substituir alguém assim. É tipo tu pegar o Ben 10, que tem a essência dele que é o relógio, né, o Omnitrix, e tu tirar o Omnitrix dele, deixar, sei lá, uma mochila. Perderia toda a essência do personagem. Além de que ninguém conseguiria fazer uma voz tão rouca quanto a Ursula Bezerra no Naruto. Quer dizer, o Charles Emanuel, pelo que eu vi ali em Solo Leveling, até que eu conseguiria fazer uma dublagem legal, hein? Não seria tão próximo quanto a Úrsula, mas ainda assim ficaria legal. Mas ainda assim, se formos levar em consideração que a dublagem da Úrsula durou 20 anos, cara, não tem como substituir hoje. Kakashi Sensei, eu não sei o que aconteceu entre vocês dois, mas não podemos nos dar ao luxo de pensar nisso. Eu acho que a voz da Úrsula Bezerra no Naruto já virou um símbolo no Brasil.
Da mesma forma que o Manolo Rey no Tobey Maguire, e também o Goku no Wendell Bezerra do Goku. Nossa, me bolei tudo pra falar. Então mesmo que muita gente não gosta da dublagem da Úrsula Bezerra no Naruto, cara, não tem como tu olhar e falar que a essa altura do campeonato dá pra trocar, porque com certeza não dá. E se fosse trocado seria só por algum motivo muito impossível assim da Úrsula dublar o Naruto. Então assim como o Robson Kumoji no Sasuke, Úrsula Bezerra no Naruto também é insubstituível. Escuta, bem, pode desistir de tentar me fazer desistir. Outra voz e dublagem que eu acho insubstituível é a voz do Shikamaru. Tá aí mais um dublador que eu não conheço por nomes, mas cara, ele faz um trabalho incrível. É claro que passaram. Depois de tudo que fizemos pra salvá-los, tinham obrigação de passar. Quantos ter mais? Caramba, vai ser um saco se você deixar muito trabalho pra gente fazer. Com certeza a gente vai precisar que você fique como um conselheiro de confiança. E eu acho que o personagem perderia um pouco da graça se fosse trocado de dublador. E eu digo o mesmo do Charles Lau no Madara, até porque, cara, ele já dublou todas as versões do Tobi com máscara, o Madara em todos os jogos, então não tem por que ele não continuar dublando o Madara. Se trocarem de dublador, pelo menos eu vou achar bem estranho. Um shinobi que pode voar é mesmo aquele maldito pirralho da Aldeia da Pedra. Então, eu tenho uma pergunta pra fazer. Preferem que todos esses clones usem o Susanoo contra vocês ou não? Ah, eu quase ia me esquecendo de uma voz, cara, que ela foi trocada, mas era insubstituível, não tinha por que ter trocado, foi um erro, foi uma fatalidade ter trocado, não tinha por que trocar, não tinha nem como. E eu tô falando de, não tem como ser outra voz senão a voz do Konohamaru, cara, a voz da Fátima Noia no Konohamaru. Velhote, eu desafio você! O título de quinto Hokage pertence a mim! Aquela voz era boa, combinava, era marcante, não tinha lógica alguma de ter mudado, até porque, pra quem não sabe, a Fátima Noia dublou o Konohamaru, só que na versão criança. E eu não tô falando criança lá no clássico, eu tô falando criança no Shippuden mesmo, em flashbacks. Ou seja, não faz sentido algum ter trocado o dublador dele. E eu só digo que é insubstituível por causa do mesmo caso que aconteceu com o Deidara, onde com esse novo dublador do Konohamaru eu já não achava mais nenhuma graça no personagem. Então pelo menos pra mim, aquela cena lá onde o Konohamaru acerta o Rasengan no Pen, perdeu todo o peso. Um ninjutsu super avançado, que combina rotação de chakra, força e contenção. E é claro que essa aqui é a minha opinião, você pode discordar, concordar, tanto faz. Afinal, os comentários servem pra isso, não é mesmo? Pois bem, é claro que tem outras combinações e variações de personagens que são insubstituíveis. Aquelas dublagens que são insubstituíveis, como por exemplo o Superman e o Guilherme Briggs. Mas enfim, dependendo de como for esse vídeo, eu faço uma parte 2 sobre os personagens insubstituíveis, no caso das dublagens insubstituíveis. De qualquer forma, obrigado por ter assistido até aqui, deixa o like e se inscreve se você gostou do vídeo. Ah, e é mesmo, eu fiz um vídeo sobre Shrek, Dragon Ball Daima e também One Piece. Se você gostar de algum é só procurar no canal. Obrigado por ter assistido até aqui, valeu e até o próximo vídeo, fui!